Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz do Assistente Social, um canal feito para você, assistente social, estagiário de serviço social, profissionais de planejamento do terceiro setor. Estamos aqui para compartilhar, somar com conhecimento técnico, com a qualificação técnica dos profissionais e das pessoas que queiram estar aí na área de planejamento e na área do serviço social. Vamos lá? Hoje iremos falar de planejamento estratégico. Para quem está me acompanhando, sabe que eu já falei da questão do roteiro de elaboração de projetos, o marco lógico, que é a base que nasceu o roteiro de elaboração de projetos. Falei também da questão da atuação do perito, do assistente social como perito social na Justiça Federal. Falei da área do campo da metodologia, que é um dos campos de planejamento, que eu acho que tem mais complicações para se elaborar, e também dos objetivos, em geral específicos. Ok? Antes de seguirmos, eu queria te pedir para se inscrever neste canal, curtir, comentar e compartilhar, para que a gente possa estar aí motivada a fazer mais conteúdo, trazer mais informações técnicas, informações da minha área, da minha vivência, da minha expertise, totalmente de graça para vocês. É um vídeo que vem assim somar vocês. Pega o áudio-vídeo, deita, fica ouvindo. Para quem gosta da área de planejamento, gente como eu, você está no lugar certo. Então, vamos ao planejamento estratégico no canal A Voz do Assistente Social. Bora lá! Todos sabemos que o planejamento ele é uma ferramenta que norteia, que sistematiza e organiza todo o trabalho para que se possa alcançar o resultado esperado, certo? Então, vamos lá. E o planejamento estratégico? Eu digo assim, que o planejamento é todo aquele caminho a seguir, direcionado, norteado, que você sabe qual os passos dar, aonde você quer chegar. Porém, durante essa caminhada, desses passo a passo, você vai encontrar entraves, dificuldades, desafios. E aí entra a questão do planejamento estratégico. Bem, imagine uma tela intricada de desafios. Gente, é intricada mesmo, tá? Não é trincada. Né? Aquelas tela, aquele cenário com vários pontos, com várias interrogações, com várias estrelas, com vários quadrados, triângulos, toda desigualdade, né? Então, imagine isso, que aí nós vamos trazer no campo do social. Venha desigualdade, pobreza, acesso limitado à educação e à saúde, questões ambientais urgentes. Então, tudo isso são os intricados da área social, são os desafios encontrados na área social. Então, o planejamento estratégico social entra em cena como um artesão habilidoso, tecendo soluções que consideram a interconexão desses problemas. Ele nos convida a olhar além do imediato, a visualizar um horizonte onde o bem-estar coletivo floresce. Então, é como eu falei para vocês, quando você tem um planejamento, você tem um caminho, um norte para seguir. Quando você encontra algo errado neste caminho, que você vê que não dá para andar, você tem que criar o quê, gente? Vocês têm que criar alternativas para andar. Sabe quando uma ponte cai, que você vai estar passando ali por uma área e a ponte caiu por uma estrada, melhor dizendo, você vai ter que passar no meio do campo, dar uma volta para chegar lá na frente, para voltar na estrada de novo, ok? Vamos dizer assim, ilustradamente,
isso aí é a estratégia que você criou para continuar no caminho até chegar no resultado final, até chegar onde você quer, ok? Então, estratégia é tudo aquilo que você vai criando, que vai tirando as barreiras, que vai te dando subsídio para superar as dificuldades encontradas. E nos projetos sociais, nas instituições, nas OSCs, existem vários desafios, vários pontos fracos na execução, trabalho, na coordenação, na gestão. Então, quando a instituição vê que não está indo para frente, que está tendo entraves, que ela não está se desdobrando, tanto seja órgão governamental, como empresa, como o terceiro setor, ela acaba decidindo por fazer um planejamento estratégico. E como eu falei, pessoal, o planejamento estratégico, ele começou a ser mais usado nas empresas, no setor privado, que é o segundo setor, como estratégia para superar as dificuldades de mão de obra, financeira, de mercado, competição. E aí foi expandindo, o governo também faz, né, tem seu plano estratégico, né, para reduzir gastos, para aumentar a qualidade de serviço, né? Então, o terceiro setor também pode ter, tá? E nós profissionais, nós temos que aprender o planejamento estratégico, tá? Nós temos que olhar além do que está posto, além daquele imediato, daquela visão superficial ali, que você bate o olho, enxerga os problemas, enxerga a situação. Então, o planejamento estratégico, ele vai além disso, ele tem que entender que ele veio para criar soluções, que ele veio criar alternativas, saídas. Então, o que diferencia ele de um outro planejamento é que ele é aquele planejamento que cai ali, vamos dizer, de paraquedas para resolver aquele problema ali, ok? Então, vamos lá. Formulação de estratégias. Aqui, a criatividade e a inovação ganham espaço. Como podemos abordar os problemas prioritários de forma eficaz e sustentável? Quais as ações concretas serão implementadas? É o momento de traçar o mapa do caminho a ser percorrido, ok? Bom, como eu falei para vocês, já existe um caminho, porém você vai ter que implementar novas ações concretas, fazendo também um novo mapa, ok? Por quê? Porque o mapa que já se encontrava, o planejamento que já se encontrava, ele não estava dando certo. Então, nós temos que pegar esse mapa como apoio e criar em cima dele um novo marco, um novo caminho, novas ações, novas atividades, novos parceiros, né? Para quê? Para que se consiga chegar e alcançar o resultado esperado. Mas para isso, pessoal, é o que está falando aqui, nós temos que ter criatividade, temos que ter uma mente inovadora, ok? Porque se nós não inovarmos, se nós não sairmos da caixinha e continuarmos só com a prática que nós tínhamos, só com os meios que nós tínhamos, nós não vamos conseguir fazer um planejamento estratégico. O planejamento estratégico requer esses dois pilares, criatividade e inovação, ok? Por exemplo, eu não gosto de inteligência artificial, IA. Eu não gosto, eu prefiro pegar ali os modelos que eu já executei, que já deu certo, tal, mas talvez este modelo que você fez deu certo para aquela realidade, para aquele problema, para aquela época. Então, vamos lá, vamos trazer uma sugestão do IA para nós, né? Que hoje, vamos dizer assim, é uma das fontes de pesquisa e também formulação boa. É um exemplo que eu estou dando, para sair fora da caixinha, tá bom? Então, pessoal, a formulação de estratégia requer que você saia fora da caixinha, que você use a criatividade positiva, boa, não a negativa, como usam aí, né? Mas também tragam inovações, né?
Inovações que vão te tirar desse sufoco e te trazer de volta à rota normal, ok? Vamos para o próximo slide que está muito bom. Olá, pessoal, mais um slide para você e mais novidades nessa tela. Em sua essência, o planejamento estratégico é um processo gerencial que estabelece a direção de uma organização, seja ela governamental, não governamental ou empresarial, e desenvolve estratégias para alcançar seus objetivos de longo prazo, considerando o ambiente interno e externo. Não é apenas sobre onde se quer chegar, mas principalmente sobre como se pretende chegar, navegando pelas complexidades e incertezas do futuro, ok? Aqui vem a novidade para vocês. Como vocês já sabem, o planejamento estratégico, ele iniciou voltado para a superação de dificuldades, superação dos desafios, dos pontos fracos da instituição, como eu falei para vocês, sejam governamental, não governamental ou empresarial. Porém, hoje, aquela história de tanto sofrer e ver o outro sofrer, eu já fiquei mais, vamos dizer assim, mais esperto. Então, ao invés de eu criar um plano com a base que vai dar tudo certo, eu vou criar um plano estratégico, já sabendo dos meus desafios, já sabendo dos meus riscos que eu posso ter, e isso vai me dar estratégia de atuar, de executar o meu trabalho para chegar a um denominador comum, certo? E quando você faz esse plano estratégico, já no começo do planejamento, você também pode como se diz, se prevenir, né? Uma vez que você não tem certeza do que vai acontecer, né? Que aqui chama incertezas no futuro. E um dos pontos nesse vídeo que eu quero falar para vocês é que quando você começa do começo, já faz um planejamento com estratégia, ao contrário do outro, que é um planejamento normal, que não viu os riscos, que achou que do jeito que estava ia dar tudo certo. E hoje em dia, a maioria já faz um planejamento chamado planejamento estratégico, de tanto apanhar, de tanto ver os riscos e às vezes não superá-los. Hoje, quando se fala em planejamento, já se tem a palavra estratégia pregada no planejamento. Por quê? Porque se viu que nós temos já que nos precaver das situações. E o planejamento estratégico, ele é tanto útil para você chegar, cortar ali o caminho, voltar para o caminho reto lá na frente para atingir o resultado, como também para quê, gente? Como você pretende chegar lá, entendeu? Como eu falei para você, você está andando na estrada, de repente viu a ponte caída, quebrada. Aí você vai falar, como eu vou chegar de volta à estrada? Aí vocês vão criar estratégia. Ó, aqui tem muito mato, ali tem muita ponte, ali tem uma cerca. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou escolher um caminho em que eu possa andar sem o carro estragar, sem estragar a cerca, sem ter prejuízos, e que eu consiga voltar para a rota de novo. Então, pessoal, o planejamento estratégico, ele evidencia o como chegar também, tá? Claro que o resultado é o objetivo de tudo, né? Sem os resultados não há o porquê, né? E nem para que a gente elaborar um planejamento. Mas na ideia de planejamento estratégico, você já se atenta tanto ao resultado como ao como, ao meio que você vai alcançar o resultado, ok? Uma vez que esse meio ele é dado atenção, porque você já elencou possíveis riscos no projeto, possíveis desafios a ser superado, tanto em cada área financeira, de recursos humanos, de tempo, entre outros, ok? Como para quem tem ouvido vamos dizer, meus vídeos, áudios, né? Viu que eu já trabalhei na Caixa Econômica.
E foi bem lá que eu me aprimorei na parte de planejamento. Já em 1900 e pedrinha, a Caixa Econômica já nos fazia, já nos orientava, através do seu caderno de orientação técnica, a COTES, que nós já tínhamos que prever riscos no projeto. Nós já temos que pensar na atividade, já prever risco se aquela atividade não der certo, ou se não tiver o que precisa para elaborar, para executar aquela atividade. Então, nós tínhamos que fazer uma lista de riscos e uma lista de resultados de superação do risco. Você já tinha que pensar no risco, na superação do risco, antes mesmo de elaborar o projeto. Entenderam? Então, isso é o que, gente? Isso aí é planejamento estratégico. Então, a Caixa está à frente há anos, luz, de qualquer faculdade ou de qualquer outro tipo de trabalho. Porque bem no início a Caixa já exigia isso. Né? E aí depois estourou, pum, veio aquele boom de planejamentos estratégicos. Eu creio que vocês já viram isso. Tudo hoje é planejamento estratégico. Planejamento. Na verdade, cansamos de sofrer e vamos criar já uma estratégia e já vamos se adiantar aos resultados, às descomplicações, quando a complicação chegar. Bem, na verdade, é isso. Ok? Mas para entender melhor, vamos aos exemplos. Trouxe aqui para você, além da teoria, da explicação, eu trouxe exemplos. Vamos lá? Então, exemplo de planejamento estratégico social, ok? Projeto, aqui eu trouxe, vamos simular aqui o nome de um projeto, o projeto Comunidade Floresce, tá bom? O Comunidade Floresce. Esse projeto foi escrito, tá? Para aqui fala, né, eu coloquei até ONG, mas é uma OSC fictícia chamada Raízes Fortes, bom? A Raízes Fortes criou um projeto chamado Comunidade Floresce, que atua em Goiânia com foco no desenvolvimento comunitário em um bairro de baixa renda com altos índices de desemprego juvenil, tá bom? Então, aqui eu já identifiquei o meu público-alvo, né, o local, certo? A problemática. Isso aqui tudo, gente, é simulação, tá? Não é real. É só para andar com vocês aí. Vamos lá, então. Qual que é a missão dessa comunidade, né? Desse projeto? A missão é empoderar jovens do bairro Nananã através da educação profissional e o desenvolvimento de habilidades, promovendo sua inserção no mercado de trabalho e fortalecimento da comunidade, ok? A visão desse projeto, tá? A visão para os próximos 5 anos, ser reconhecida como uma organização líder em Goiânia na transformação na vida de jovens em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a comunidade mais próspera e com oportunidade para todos, certo? Gente, só chamar a atenção aqui de vocês, para quem entende, para quem não entende vai passar batido, mas minha consciência não passa. Aqui nós colocamos assim, na verdade, ser reconhecido como uma organização, exatamente, porque o projeto é da organização. Então, uma das perninhas da organização vai ser esse projeto, que tem início, meio e fim. Ele alcançou os 5 anos, e esses 5 anos alcançou aí vamos dizer assim, uma transformação na vida desses jovens, então pronto, ela acaba, certo? Só para deixar claro aqui. E os valores é respeito, que é a valorização da dignidade e o potencial de cada indivíduo, a colaboração, né, que acredita-se no poder da parceria entre jovens, famílias, comunidades e outras organizações, ok? Aqui no planejamento estratégico, você viu que não tem aquele justificativa, missão, tá? Esse aqui é um planejamento que vem em cima de um problema, para resolver o problema, e depois você vai trazer ele no formato do marco lógico, tá certo? É como se aqui fosse um desenho, vamos dizer assim,
um mapinha, tá? Do que você quer fazer para um planejamento mesmo. Vamos dizer aquele planejamento técnico, tá bom? Então, a missão é empoderar jovens, a visão que seja reconhecido por esse trabalho em Goiânia e contar com a questão da dignidade e o respeito à individualidade de cada um e está também somando com o que, gente? Parcerias, tanto entre os jovens, como as famílias, comunidade e outros. Aqui eu não quero me atentar muito ao planejamento em si, mas o que traz esse planejamento, certo? Por quê? Não estou aqui criando um projeto com você, tá? Lembrando, amados, que o planejamento, ele tem ferramentas para ele se desdobrar, para ele existir, tá? Então, aqui nós estamos falando de projeto, que é uma ferramenta do planejamento, tá bom? Ah, Josi, mas missão, valores, visão se vê em plano de ação, de gestão. Sim, mas como eu falei para você, que aqui nós estamos fazendo um desenho, tá? Nós não estamos trazendo aqui o projeto escrito todo, porque a nossa perspectiva aqui não é de projeto, é de planejamento. Se você não entendeu, eu vou explicar. O planejamento, ele é aquela visão do todo, o que você quer escrever, tá? As ferramentas é por meio de que essa escrita vai ser feita. Então, nós temos a ferramenta de projeto e a ferramenta de plano de trabalho. São as duas ferramentas do plano de trabalho, do planejamento, desculpa, tá bom? Então, aqui nós estamos fazendo um desenho de planejamento estratégico, tá? Por meio de um projeto, só que eu estou resumindo, para que você entenda, certo? Então, aqui já se levantou a problemática, tá? Que é o alto índice, né? Com a baixa renda e alto índice de desemprego juvenil. Vamos para o próximo ver o que tem? Neste modelo de desenho de retrato do planejamento estratégico que vai ser construído, na verdade, por meio de um projeto social, aqui nós temos também outros valores que nós vamos implantar no projeto, que é o empoderamento, que é onde busca se fortalecer a autonomia e a capacidade de decisão dos jovens, a inovação, onde adota-se abordagens criativas e adaptáveis para enfrentar os desafios, tá? Então, transparência, a transparência é um quesito muito importante, onde mantém-se uma comunicação aberta e honesta com todos os stakeholders, que são os parceiros, os envolvidos no projeto, tá? Então, a transparência é importante, o empoderamento, inovação, e esses são os valores que nós, lá no projeto, quando for elaborar os objetivos específicos, né? Nós podemos aproveitar esses valores, porque nós queremos utilizar esses valores num projeto, na escrita, né, do projeto, tá bom? E aí nós vamos para a análise ambiental. Então tá, Josi, mas peraí, você não está me ensinando a elaborar projeto? Não, eu estou te ensinando a fazer um planejamento estratégico para que você faça um projeto que veja o que ele precisa, tá? Um planejamento em que você vai estar, vamos dizer, um pré-planejamento, para que você possa fazer o seu projeto com os campos, preenchendo os campos do marco lógico. Que campos são esses? São aquelas perguntinhas que a gente responde. Por quê? Para quê? Né? Com quem? Onde? Quanto? Como? Tá bom? Antes de você ir para o marco lógico, você faz esse rascunho do planejamento estratégico, onde vai te dar uma visão além do que já está posto. Tá bom, o problema é que os jovens aqui não têm emprego, não estão
Tem muito jovem aí que está em situação já quase de risco, indo para os caminhos errados. O que nós temos que fazer? E quais os critérios e quais também, vamos dizer ali, o que nós queremos atingir nesses jovens, né? E como a gente vai trabalhar com esse problema, tá? Como nós vamos estar ajudando esses jovens, né? Empoderando ele, né? Trazendo abordagens novas, trazer transparência no projeto para que se mobilize, sensibilize e fortaleça a rede para ajudar a continuidade desse projeto. Então, esse é o planejamento, a linha pré-estabelecida antes de elaborar o projeto, tá bom? Faz vamos dizer assim, essa leitura, e com essa leitura você manda brasa no projeto. Vamos lá. Agora nós temos aí, nós podemos chamar, tá, gente? Dizendo para vocês que essa linha de planejamento estratégico que eu trouxe é uma linha de análise, uma linha de identificação e uma linha de tomada de decisão, tá? Podem ter outras formas de também fazer. A análise ambiental, o ambiente externo. Então, vamos ver as oportunidades. Demandas crescentes por profissionais qualificados em setores específicos da região de Goiânia, programas governamentais de incentivo à empregabilidade juvenil, então, essas são as oportunidades. Interesse de empresários locais em desenvolver responsabilidade social e disponibilidade de voluntários com expertise em diversas áreas. Nossa, então eu fiz essa análise, eu diagnostiquei, ou melhor, eu encontrei ali as oportunidades. Eu fui em busca de respostas. Então, no ambiente, nessa análise ambiental do contexto externo de oportunidades, que vai ajudar a instituição a resolver a questão social da falta de trabalho juvenil, falta de emprego para os jovens, eu fiz uma análise, tá bom? Na minha região, a questão da rede, que traz oportunidades, né? Então, encontrei isso, tá bom? Que existe sempre essa demanda crescente de qualificação em setores específicos, que existe programas governamentais, que existem empresas com interesse e disponibilidade de voluntários em ajudar neste projeto. Então, isso aqui é uma análise que eu já levantei, já sabendo do problema, ok? Vamos para o próximo áudio? Bom, pessoal, se eu tenho oportunidades, eu também, como planejamento estratégico, eu tenho que identificar as ameaças. Então, não seria estratégico, certo? É aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos que nos precaver da realidade. Para quê? Para que possamos ultrapassar, criar um caminho alternativo para a gente conseguir superar o quê? Alto índice de desemprego juvenil persistente no bairro, a falta de acesso a recursos básicos que o jovem tem, que é transporte, internet, concorrência com outras iniciativas sociais na região, instabilidade econômica que pode afetar a geração de emprego. Então, essas são as ameaças. E com base nessas ameaças, que nós podemos chamar também de riscos, nós temos que criar alternativa de solução. Aí é que entra a estratégias, entendeu? Certo? Vamos lá, vamos supor aqui. Pensar é fácil, né, gente? A prática a gente sabe que é muito difícil, mas vamos lá. Tudo começa no pensamento e no planejamento. Então, vamos supor que altos índices de desemprego juvenil persistentes no bairro. Tá, então, se aqui tem alto nível de desemprego, se a instituição capacitou o jovem, treinou, se ele viu que ele gosta, por exemplo, da linha de tecnologia, e no bairro dele
não tem essa oportunidade, vamos procurar a questão de bairro vizinho ou outro município até mais próximo, entendeu? Então, o que tem que acontecer? Aí vem a falta de recursos para ele trabalhar, para ele ter internet. Então, aí o projeto vai criar uma estratégia de pós-treinamento, que dá ali um período de 3 meses, com a bolsa, para ele se estabilizando no projeto, no trabalho. Entendeu? Então, o que, que acontece? Para mim, então, eu criei um projeto muito bom, gente. Meu projeto, nossa, curso de tecnologia, de garçom, cursos de TI, vários cursos bons para jovens, mas esses jovens fazem o curso e vai para casa, não faz mais nada. Então, houve alguma coisa aí. E quando termina o curso, né? Aí vem a estratégia. Bom, porque esse jovem continue o curso, termine o curso, eu vou fomentar nele uma motivação de empregabilidade. Eu vou estar informando que ele terá uma bolsa durante 3 meses para pagar alimentação e transporte para ele trabalhar quando ele conseguir o emprego dele. Então, durante os 3 meses, ele vai ter essa bolsa, além do salário que ele recebe, além de superar essa fase, né, se for CLT, de avaliação que a empresa tem, né? Então, beleza, meu projeto já superou esse desafio aí, do jovem não querer terminar o curso ou dele terminar e ficar sem aquele impacto positivo esperado, né? Que é ele se inserir no mercado de trabalho, ok? E assim vai indo, meus amados, assim vai indo com a questão das estratégias no projeto para superação da problemática. Bom, pessoal, agora vamos analisar a parte interna, tá bom? A parte interna que depende da instituição, ok? Da organização. Então, vamos lá, os pontos fortes dessa parte interna. A equipe engajada e com experiência em desenvolvimento comunitário, boa reputação na comunidade local, da instituição, né? Parcerias estabelecidas com algumas empresas e escolas da região, espaço físico adequado para a realização das oficinas e cursos. São todos pontos fortes da instituição, ok? É o que ela está estruturalmente preparada e que ela já analisou que tem ali os pontos positivos para ela levar quando implantar o projeto, quando ela implementar as ações, ela sabe que ela vai ter ali boas perspectivas por conta desses pontos positivos, né? E isso já deslumbra para ela o que? Uma motivação em continuar, ou então iniciar o trabalho. E quando você pega ali uma problemática, uma questão social, e você analise, não se vê preparado para enfrentar, aí você não é bom nem continuar. Bom, eu nem vou começar esse projeto, porque eu não vou dar conta. Mas se você vê que tem pontos positivos para iniciar, como, por exemplo, estrutura física, voluntários fiéis, parcerias, como foi falado anteriormente, você vai em frente. Que, gente, pontos fracos e negativos tem em todo lugar. Pelo menos você tem contrabalanceado ali os positivos, para que te mantenha, ok? Então, vamos ver os pontos fracos agora, nessa análise interna da instituição. Recursos financeiros limitados para expandir as ações. É um ponto fraco. Necessidade de fortalecer a rede de contatos com empresas e empregadoras. Empresas empregadoras. É outro ponto. Dependência de voluntários para algumas atividades. Sistema de acompanhamento e avaliação de impacto ainda não em desenvolvimento.
Gente, maravilha! Se você já começou a entender que existem os pontos fracos, que lá na frente isso vai te atrapalhar, você tem sim condições de iniciar um trabalho, mas não tem condições de terminar, porque te dá uma base de reflexão de criar estratégia para superação, né? Por exemplo, eu recebi um recurso, já iniciei o projeto, mas ele é limitado, ele é só para 6 meses. Aí, como eu vou expandir? Como eu vou até melhorar e dar continuidade às ações? Só deu para realizar para 2 turmas, só deu 3 meses cada turma. Aí você já vai começando a pensar como você vai fazer isso, tá? E aí você vai estar pensando também na questão de fortalecer a rede de contatos. Não adianta você dar curso para o menino, preparar o jovem e não ter para onde encaminhá-lo, ou não ter como ele mesmo ter a busca ativa de trabalho, se não for por meio das bolsas, entendeu? E aí, esses pontos fracos, eles não podem ser vistos como gigante do planejamento, como importante do planejamento. Ele é importante, sim, para que possamos superá-los. Você vê as barreiras, mas ele não pode assustar e nem frustrar, tá? A instituição por causa disso. Ao contrário, ele foi levantado para que a instituição veja que lá na frente ela vai ter uma ponte quebrada e ela já vai ter que ver por qual caminho ali no mapa que ela tem a saída. E quando você já prevê, nossa, eu quero ir para fazer, meu pai, mas tem uma ponte quebrada, só por causa disso eu não vou ver. Pai, não, vou ali, entrar no mapa, vou ver se tem outro caminho, outra rota, entendeu? Mas eu vou ver, meu pai. É um exemplinho ilustre que eu estou dando para vocês. Então, quando você já prevê isso, gente, é muito melhor. É isso que o planejamento estratégico faz. Ah, Josi, é isso o planejamento estratégico? Ah, não, isso aí eu já sei. Já sabe, mas você não sabe como usar. Então, não saberia que isso veio para inovar. Então, veja os problemas, faça análise ambiental, né? Aquela matriz SWOT é para isso, para mostrar os pontos fracos e fortes. Ah, Jô, mas eu já sei, preciso fazer matriz, preciso colocar num bloco, preciso colocar numa tabela. Sim, gente, vocês não sabem que a ferramenta ela estimula o pensamento. Você visualizando os pontos fracos aqui, você já começa a ter ideia de como solucionar. Por quê? Porque às vezes a mente da gente, o pensamento da gente só fica no problema, não ousa, não alça para a solução. Então, as matrizes, né, as ferramentas hoje de análise, de monitoramento, elas servem para isso, para te fazer pensar além do que está ali posto, superficialmente. Entenderam? Então, o planejamento estratégico, ele é a oportunidade de você ter vitória, sucesso, a resposta que você quer no seu trabalho, ok? Muitos fazem, igual eu atendo algumas instituições e elas não têm um mínimo, gente, que é o plano de gestão, o plano de trabalho da instituição. Não tem, fazem as coisas da cabeça. Eu sei que eu preciso de ter ali uma pedagoga, eu sei que eu preciso ter ali uma assistente social, preciso ter uma moça para limpeza, é só isso. Ele não escreve, não tem planejamento. E esse é o problema acho que 90% das instituições hoje. Ou quando fazem só apresentando o que tem ali. Não pensa no que não tem, no que precisa ter, e como alcançar o que precisa ter, que aí entra esse planejamento estratégico, entendeu? Então, pessoal, o planejamento estratégico ele é muito utilizado hoje. Acabou a questão de planejamento, hoje tudo é planejamento estratégico. E as pessoas já sabem que tem que superar, que vai ter risco, vai ter desafios, vai ter pontos fracos, onde eu vou ter que já pensar antes de começar um trabalho. É quando você decide abrir uma instituição, você acha que tudo é flores? Ai, que bom, vou ajudar fulano, vou ajudar as comunidades,
Vou fazer isso. Mas como você vai fazer isso? Com quanto? Quem? Não é fácil. Você tem que olhar para os pontos fracos, para os desafios, para os riscos, antes de tomada de decisão. Por que muitas instituições abrem e fecham? Por conta disso, de planejamento. Não tem planejamento estratégico e não querem contratar profissionais. Acham que um assistente social, um pedagogo, um psicólogo, não é só precisa para aquelas atividades pontuais. Não é assim. Sem uma equipe técnica, sem uma qualificação técnica, a instituição não vai para frente, gente. Porque nós é que apresentamos soluções, nós que olhamos além do empírico, além do que está ali aos seus olhos. Nós somos preparados para ver além e trazer soluções que muitos não conseguem ver porque não estudaram, não tiveram vivência, experiência na área, né? Então, eu chamo atenção demais, gente, para a valorização da mão de obra do assistente social, né? Para uma instituição que ouvir e ver este vídeo, né? Pensa num profissional porreta, bom, de trabalho, é o assistente social. Ele entra em todas as áreas. E quando se fala de projeto, então, pensa quanto ele vai ajudar a instituição a se desenvolver. Tá? E como eu falei, vai depender muito, em outros vídeos eu falei isso, às vezes o assistente social não se sente à vontade de mostrar as habilidades dele, porque a instituição carcera ele, põe ele dentro de um quadradinho, vai fazer isso, é só atender a família ali, tá? Não deixa ele expandir o conhecimento dele. A instituição ou o próximo governo, que eu já trabalhei também no estado, no município, eles não ouvem o profissional. Né? Sendo que na lei nossa, na lei do assistente social, ela fala que nós também podemos participar de formulação de políticas públicas. Quem quer ouvir o assistente social, gente? Porque o assistente social vai falar a verdade, vai falar o que precisa. E os governos não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir o que dá economia. Ah, fez isso ali, já dá uma cestinha básica, tá bom. Eles não querem saber que não precisa, não é só a cesta básica, tem que ter outras ações. Então, pessoal, é uma questão cultural muito forte, errada, errônea que existe no Brasil, de não se valorizar o profissional, o assistente social. E logo que eu terminar com essa parte de planejamento, eu vou entrar de frente com isso. Os nossos direitos, as problemáticas. Quero entrar também com a crítica aqui muito forte, que eu espero que vocês me entendam, que é em relação ao conselho nosso de classe, né? E vou ver se eu consigo que vocês me ajudem aí no compartilhamento desses vídeos, para a gente chegar a um consenso. Porque não adianta a gente se preparar tanto se a gente não é valorizado em loco. Se nem o nosso conselho nos valoriza, quem vai valorizar? Assim por dizer, não é mesmo? Mas vamos para frente. Próximo vídeo. Pessoal, não adianta a instituição, o governo, a empresa fazer um belo planejamento estratégico, prevendo tudo que vai acontecer, se as pessoas envolvidas não conhecer esse planejamento. Vier como forma de imposição ou de forma parcial, só nas etapas. O certo, instituições, governo, empresas, o certo é o compartilhamento disso. Então, nós vamos já pegar a área aqui da comunicação, tá? E muitos acham que comunicação é pegar o microfone e sair falando. A comunicação, gente, tem várias. A comunicação é tão importante e tão abrangente que tem várias formas. Aqui eu vou me ater na questão de informações mesmo e compartilhamento, tá? Então, o planejamento estratégico será compartilhado com toda a equipe do projeto, tá bom? Com os parceiros e de forma resumida e acessível com a comunidade. Você sabe que a comunidade não tem o mesmo entendimento, né?
Então, serão utilizados diferentes canais de comunicação, como reuniões, informativos, redes sociais, para manter todos informados sobre o andamento do projeto e seus resultados, ok? Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes a política da imposição, né, ela é, ela é feita porque as pessoas acham que é mais rápido o processo, e não é. Quando você para um pouco, escrever um projeto, para um pouco, é o que eu falo para as instituições, põe no PowerPoint, chama o pessoal para sentar na sala, traz um cafezinho, uma água e começa a apresentar o projeto ponto a ponto, é outra qualidade na execução. Não adianta imposição, o projeto é fazer isso, isso e só. Não. Ela tem que entender como foi criado o projeto, quais os riscos, quais as dificuldades que vai ter, mesmo que não seja na área dela, sabe? É a questão da comunhão mesmo, tanto nos riscos como nas soluções. E sim, tem que ser repartido se você tem parceiros, se você tem ali, vamos dizer, doadores, aportes. Repassa, não tem tempo de reunir, o pessoal não quer nem saber de reunir, não, eles querem o resultado. Mas manda ali um folheto, manda ali um resumo, um ilustrativo, com muita imagem, do que é esse projeto, né? Reúna, tá? Eu gosto sempre, quando eu faço um projeto, gente, uma das primeiras etapas, depois da divulgação, depois da inscrição no projeto, é a reunião de apresentação para as famílias do projeto. Quem já foi meu cliente, que vai ouvir isso aqui, como várias instituições aí, sabem que eu ponho isso até em terceiro lugar, quase sempre mesmo. Quando não é segundo, quando não precisa de divulgação, quando é muito raro não precisar, né? Mas querendo ou não, a gente divulga sim. E a reunião já não é a divulgação? Não, por quê, gente? A reunião de apresentação, ela vai além da divulgação. A divulgação é falar que vai ter. Aí o que vai ter? Como é? Com quem vai ser? Aí sim a reunião vai trazer essa forma mais compartilhada do planejamento, mais, vamos dizer assim, mais específica, detalhada, ok? Então, a divulgação é uma coisa, e a questão do compartilhamento e apresentação do projeto é outra. Não esquecendo desses aqui, ó, dos parceiros, aqui da família, certo? E da equipe que vai fazer parte do processo de execução do trabalho. Então, a comunicação no projeto tudo de bom, certo? Colocar um banner falando, ó, chegou o projeto tal, 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 né? Colocar isso, distribuir isso nos mercadinhos, nos locais, quando a abrangência é bem comunitária, quando o seu público-alvo ainda não está definido, que você vai captar público-alvo, né? Faça isso. As instituições governamentais é aquilo que elas já fazem, né, hoje, né? Põe na rede social, põe nas plataformas, lá nas páginas de web delas, né? Pagam para ir para televisão, né? Quando tem uma ação, nos rádios, né? No Nordeste ainda se usa muito rádio para comunicação, né? No Centro-Oeste, no Leste, no Sul, que eu acho que não usa muito, que eu saiba. Mas no Nordeste ainda tem muita essa visão de comunicação via rádio também para a comunidade, né? Então, gente, pode-se usar várias formas para comunicar. E hoje nós temos o quê, pessoal? Nós temos Instagram, né? Que é uma boa comunicação, Facebook. Nós temos a questão do WhatsApp, né? Que é uma forma até mais certeira de falar assim, ó, tá ciente, você recebeu, você sabe que isso vai ter esse projeto, você sabe que vai ter inscrição, você sabe que vai ter os períodos, o prazo para cada coisa, porque chegou no WhatsApp. Então, hoje nós temos uma rede social que nos ajuda a ampliar, alcançar maiores pessoas com essa comunicação, tá, pessoal?
Eu deixei por último, que não é mais, tão menos importante, vamos dizer, mas também é porque é uma parte mais menos brutal, vamos dizer assim, né? Menos complexa do projeto, é uma parte mais suave, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu objetivo foi realmente trazer à luz o que é um planejamento estratégico. Trouxe um exemplo básico de um quê? De um pré-planejamento estratégico, que é onde vai mostrar para vocês os riscos, os desafios e também as oportunidades para que você possa fazer um bom planejamento estratégico, tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma para você. E se eu te ajudei, se você gostou, se isso trouxe alguma novidade para você, ou se confirmou o que você já faz na prática, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você curta, que você comente, pare um tempinho, fala legal, ótimo, obrigado, igual aí tem feito a Ariane, né? O Emanuel, a Regina Tosta, fazem aí para mim esse feedback que me ajuda demais. Se você compartilhar, comentar, então, muito bom. Se você também pode baixar para ouvir depois, ok? Então, se você gostou desse canal, A Voz do Assistente Social, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!